Que bom ter você mais uma vez aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Falarmos nesse tempo onde as pessoas estão desesperançosas. E o texto que nós vamos meditar nesse momento é um texto que traz para nós esperança. Mas não uma esperança qualquer, mas uma esperança baseada nas palavras, nas promessas do Senhor. O texto que nós vamos meditar se encontra no livro dos Salmos, Salmo 62, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. De onde então virá a nossa esperança para esses dias caóticos que estamos passando? Eu consigo extrair desse texto aqui algumas afirmações do salmista, e a primeira afirmação que nós podemos aprender aqui está no versículo 5 e 6, quando ele diz para nós que a nossa esperança não está nesse mundo. Versículos 5 e 6 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Alguns anos atrás, eu estava parado, com o carro estacionado, e aconteceu um acidente na rua próxima a qual eu estava, e um carro desgovernado veio e colidiu com o meu carro. Foi uma situação complicada, difícil no momento, mas ali, depois da equipe médica chegar no local, o familiar daquela pessoa que tinha sofrido o acidente falou assim: pode ficar tranquilo, eu estava de viagem. Ele falou assim: pode ficar tranquilo, pode voltar para a sua cidade, que nós vamos arcar com todos os prejuízos, com todo o prejuízo. Fique tranquilo, fique em paz. Então, diante daquela palavra, eu conversando com algumas pessoas que conheciam aquela pessoa ali que tinha ocasionado o acidente, algumas pessoas falaram para mim: Diego, pode viajar tranquilo. Ele é um homem de palavra. Se ele falou que ele vai pagar, se ele falou que ele vai cumprir, que ele vai pagar o que aconteceu, os danos que aconteceram no teu carro, ele vai cumprir com esse compromisso. Porém, quando eu voltei para a minha cidade, entrei em contato com ele, as coisas não foram bem por aí. Ele me falou que não tinha seguro no carro, que não iria pagar e que, se eu quisesse, eu poderia até procurar os meus direitos. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tinha esperança que aquele homem me pagasse. Eu tinha esperança que aquele homem cumprisse com a sua palavra. Porém, o que nós aprendemos, ou o que eu aprendi com essa situação, é que homens falham. Homens, por vezes, não cumprem as suas palavras. Por isso o salmista diz que a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança não pode estar em pessoas. No versículo 5 e 6, a palavra somente, ela vai se repetir por algumas vezes, e a ênfase que o salmista dá é exatamente para que nós possamos entender, é exatamente para nos mostrar que a nossa esperança não pode estar nesse mundo, que a nossa esperança não pode estar em pessoas. Mas uma outra lição que nós podemos tirar desse texto se encontra no versículo 6, quando o salmista diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Então, além da nossa esperança não poder estar nesse mundo, a nossa esperança também não pode estar em nós mesmos. Não pode estar em nós. Olha o que o versículo diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Dependência é essa que o salmista tinha
no Senhor. Uma dependência essa que nós hoje também precisamos ter no Senhor. Esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Jedutum, mas Davi, sendo um grande escritor de diversos salmos, ele passa por diversas situações em sua vida. Nós conseguimos entender, sabemos da história onde Saul investe contra a vida de Davi. Já ouvimos sobre histórias contadas sobre Davi sofrendo ameaças de morte até do seu filho Absalão, mas o que nos chama a atenção é quando Davi é surpreendido por ele mesmo, por uma investida de Davi contra ele mesmo. Como isso? Davi sendo rei, ele vai até o terraço e ele se apaixona, ele tem uma paixão ali insana por Batseba, uma mulher de uma pessoa leal do seu exército. E Davi então manda chamar Batseba, adultera com aquela mulher. Então Davi ele é surpreendido quando ele percebe que ele não podia depositar a sua confiança nem nele mesmo. Por quê? Porque é quando o próprio Davi trai Urias e trai a si próprio. Trai um comandante leal do seu exército e trai a si mesmo. É quando Davi, motivado então por essa paixão insana, comete adultério. E com isso, Davi, achando que por ser rei, ele tinha esperança de que talvez ele não fosse descoberto. Talvez as coisas se acalmassem e aquilo tudo passasse e ele não fosse então descoberto. Então, por ser rei, ele ficaria sem, quem sabe, uma punição. Só que, como nós conhecemos da história, não foi bem assim que aconteceu ou que os fatos vieram à tona. Então, a pergunta que cabe a nós aqui é, sendo assim, como confiar no homem? Como depositar a nossa esperança em nós mesmos? E um fato errôneo que nós cometemos é que, quando nós depositamos a esperança em nós mesmos, é que nós temos uma confiança exagerada. Nós confiamos demais em nós mesmos que achamos que as coisas não vão sair do nosso controle. Mas uma outra questão também é que quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em nós mesmos, nós temos, por vezes, uma expectativa frustrada. Quem não se lembra daquela famosa frase dita há anos e anos atrás? Nem Deus afunda esse navio. Thomas Andrews, o projetista-chefe do Titanic, jamais imaginaria que ele ia se colocar diante daquela situação, que um iceberg se colocaria em sua frente e ele colidiria com aquele iceberg e aquele grande, aquele navio poderoso iria afundar, matando tantas e tantas pessoas. Por quê? Por conta de uma expectativa frustrada. Alguém que colocou a sua esperança em si mesmo. Então, a nossa esperança não pode estar nesse mundo. A nossa esperança não pode estar em nós mesmos. Mas em terceiro e último lugar, a nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança precisa estar em Deus. O versículo 8 diz assim: confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa esperança. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Por quê? Porque nele nós estamos seguros. Nele nós não teremos o que temer. Nele, no Senhor, não em pessoas, não em nós, mas que a nossa esperança possa estar no Senhor. E olha o que o salmista diz no primeiro versículo desse Salmo 62, versículo 1 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Pode ser, queridos, que hoje os seus filhos não estejam nos caminhos do Senhor, mas em Deus há esperança. No Senhor
a esperança. Pode ser, queridos, que o seu casamento não esteja da melhor maneira que você gostaria que estivesse ou que o Senhor preparou para a sua vida, mas em Deus há esperança. Pode ser que aquela porta de emprego está demorando a chegar, aquela oportunidade está demorando a chegar, mas em Deus há esperança. Pode ser que esses momentos de lutas, desafios, tristezas, traições estejam acontecendo na sua vida, mas nós temos a certeza de que tudo isso vai passar. Nós temos a certeza de que todas essas coisas irão passar. Por quê? Porque o Senhor é a nossa esperança. No Senhor é que nós devemos depositar a nossa confiança. E o que nós podemos entender aqui e não podemos jamais esquecer é que em todos esses momentos, sejam eles mais difíceis, mais turbulentos que pareçam ser, a nossa esperança precisa estar no Senhor, no Criador do céu e da terra. Que assim o Senhor te abençoe, que assim o Senhor guarde a sua vida, a vida da sua família, para a honra, glória e louvor do seu santo nome.